Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. E hoje vamos estudar os lipídios de armazenamento, os lipídios estruturais presentes em membranas e outros de importância para o metabolismo. Os objetivos da aula de hoje serão: identificar e compreender a estrutura de lipídios de armazenamento de energia, identificar e compreender lipídios estruturais de membranas biológicas e compreender as funções de estruturas de lipídios de importância para o metabolismo, como os carotenoides e as vitaminas. Lipídios de reserva. Então, hoje vamos ver os triacilgliceróis. Os triacilgliceróis também são chamados de triglicérides, gorduras ou gorduras neutras. São lipídios de armazenamento. Então, como o nome já diz, os triacilgliceróis, eles vão ter a estrutura de um glicerol esterificado com 3 ácidos graxos. Então, eles são lipídios derivados de ácidos graxos. Derivados de hidrocarbonetos que são altamente reduzidos. Então, dessa forma, a oxidação de ácidos graxos, a CO2 e água, libera bastante energia. Então, essa reação ela é bastante exergônica. Os triacilgliceróis, eles têm esse grupamento carboxílico que é polar. Então, a gente vai ver que isso vai influenciar a solubilidade de cadeias pequenas em água. Eles são os lipídios mais simples formados a partir de ácidos graxos. Aqui nós temos a molécula de glicerol, que é um álcool. A gente pode observar aqui os grupos funcionais. E cada hidroxila dessa, ela vai ser substituída por um ácido graxo. E nós podemos observar aqui que cada ácido graxo tem essa porção polar da molécula, e o restante sendo apolar. Então, vejam que nós temos aqui um triacilglicerol formado por 3 ácidos graxos diferentes. O ácido esteárico, o linoleico e o palmítico. Então, a gente vai ter aqui um triacilglicerol, a gente tem uma mistura de ácidos graxos. Os triacilgliceróis, eles também são isolantes térmicos e podem ser encontrados em óleos vegetais, por exemplo, ou carnes vermelhas. Então, quando a gente tem aqui um pedaço de carne, onde a gente observa aqui a gordura, e aqui a gente tem o azeite de oliva. Se observarmos a 25 graus, ou seja, na temperatura ambiente, eles vão estar sólidos ou líquidos. E aí, dependendo do tipo de gordura, de lipídio, a gente pode observar. Então, por exemplo, num pedaço de picanha, a gente vê aquela gordura por cima da carne, a gente vê que é uma gordura sólida. Isso a 25 graus. Nessa mesma temperatura, a gente pode ter um lipídio derivado de um azeite, que nessa mesma temperatura ela está líquida. O que é que isso pode dizer sobre o ponto de fusão? Então, a gente pode observar que a gordura saturada, ele tem um ponto de fusão maior, em comparação, por exemplo, com óleos vegetais, que tem um ponto de fusão bem menor. E lembrem-se que a gente falou que o ponto de fusão, ele vai depender muito do nível de insaturação. Então, a gente pode observar que quanto mais insaturado, ou seja, contendo dupla ligação, menor vai ser esse ponto de fusão. Então, a gordura saturada, ou seja, aquela que tem pouca insaturação ou nenhuma insaturação, ela tem um ponto de fusão bem maior. Então, a gente pode, mesmo sem fazer um teste, a gente pode observar que se na temperatura ambiente aquele lipídio ele está sólido, é porque ele tem um alto grau de saturação das suas cadeias, ou seja, ele tem um alto ponto de fusão. E se ele é líquido na temperatura ambiente, a gente já pode imaginar que ele tem uma porção muito grande de ácidos graxos insaturados. Vamos comparar aqui, nessa figura, 3 fontes: o azeite de oliva, a manteiga e a gordura. Veja que a gordura da carne bovina, ela é bem sólida
e dura. A manteiga, ela é sólida, mas ela é mole. E o azeite de oliva, ele é totalmente líquido. Então, esse gráfico mostra a porcentagem de ácidos graxos. E vejam que a gente dividiu aqui em 3. Ácidos graxos saturados de cadeia maior, ácido graxo saturado, mas de cadeia mais curta, entre 4 e 14 carbonos, e aqui entre 16 e 18. E aqui no meio a gente tem ácidos graxos insaturados. Então, vamos ver, o azeite de oliva, ele tem a maior parte dele é composto de quê? De ácidos graxos insaturados, entre 16 e 18 carbonos. Então, tá aqui a proporção bem maior. Mas ele também tem um pouco de ácido graxo saturado, tanto de cadeia longa quanto de cadeia curta, mas de cadeia curta é bem pequena a quantidade. E o que é que acontece com a gordura bovina, aquela gordura sólida? Ela vai ter uma grande quantidade de ácido graxo saturado, tanto de cadeia longa, né? E uma menor quantidade em cadeia curta, mas juntando as proporções, ele tem mais ácido graxo saturado do que ácido graxo insaturado. Então, em termos de consumo desse tipo de gordura, a gente pode observar que o azeite de oliva, por ele ter muito ácido graxo insaturado, ele deve ser consumido frio, né, em saladas, e não deve ser esquentado. Isso por quê? Porque essa dupla ligação ela pode ser rompida, dependendo da temperatura e do tempo do processo. A manteiga, a gente pode observar que apesar dela ter grande quantidade de ácidos graxos saturados, ela também tem insaturados. Então, aqui você tem ambos os tipos, saturado e insaturado. A gordura bovina, ela tem também grande quantidade de ácidos graxos insaturados. Mas quando a gente vai consumir essa carne, a gente não vai consumir a carne dessa forma. Então, a gente acaba o quê? Esquentando, seja na forma de um churrasco ou aqui, por exemplo, na frigideira. De toda forma, você esquenta. Então, parte daqueles ácidos graxos insaturados, eles vão quebrar a sua dupla ligação. E o que dizer da manteiga e da margarina? Então, a manteiga a gente já viu que ela tem quantidades de ácidos graxos insaturados e saturados. E a margarina? Então, e a margarina, ela tem um valor muito mais acessível do que a manteiga. Então, a manteiga é um item bem mais caro do que a margarina. Então, o que foi que a indústria de alimentos pensou? Bem, vamos fazer uma manteiga de origem vegetal. Então, a margarina, ela é feita aqui, a partir de óleos vegetais. Só que imaginem que a indústria de alimentos, ela precisava transformar aquele óleo de uma forma que se parecesse mais com a textura de uma manteiga, porque não tem graça passar óleo dentro do pão. Então, a indústria desenvolveu um processo para que esse óleo fosse processado, passasse por alguma reação e tivesse aquela textura de manteiga, aquela textura cremosa. E que processo é esse? É o que a gente chama de hidrogenação. Então, vejam que o que é que esse processo faz? Transforma dupla ligação em ligação simples. Ou seja, coloca hidrogênios aqui para que essa dupla ligação seja desfeita. E aí, esses carbonos, eles vão receber o quê? Hidrogênios. Ou seja, a parte boa do óleo é que ele tem grande grau de insaturação. O processo que transforma o óleo em margarina faz o quê? Quebra essa dupla ligação e transforma em ligação simples. Só que essa ligação simples, nesses processos, normalmente essa ligação simples, ela não vai ter a configuração de uma ligação simples normal, que é uma configuração cis, e sim uma configuração trans. Então, a margarina, ela seria o quê? Uma gordura saturada, feita a partir de um óleo vegetal, mas com o que a gente chama de gordura trans. O que se descobriu depois de muitas décadas de consumo desse tipo de gordura trans?
que estava relacionada com doenças cardiovasculares, com aumento de hipertensão, aumento de colesterol, aumento de LDL, diminuição de HDL, aumento de triglicerídeos. Então, era associado com vários fatores que atingiam a saúde das pessoas que consumiam. Então, por exemplo, em outros países do continente europeu, por exemplo, baniram essas gorduras trans há muitas décadas. Então, aqui no Brasil já tem uma regulamentação em relação a isso, mas a gente ainda vê muitos produtos com gordura hidrogenada, com gordura e com gordura trans. Então, aqui nós temos uma tabela mostrando ácidos graxos trans em fast foods e lanches. Então, batatas fritas, né, ultraprocessadas, hambúrguer, nuggets, pizza, salgadinhos, sonho, muffin, barra de chocolate. Então, a gente vai ter aqui a porcentagem de ácidos graxos totais. E aqui o conteúdo de ácidos graxos trans. Então, a gente ainda vai encontrar nesses produtos ultraprocessados também uma grande quantidade desse tipo de gordura trans. Aqui eu chamo a atenção de vocês, acho que a gente já comentou, que o óleo de coco de repente virou moda, né? Tanto nessa parte de culinária, de gastronomia, quanto também na indústria farmacêutica. Nessa questão de consumo de óleo de coco, muita gente fala da questão das propriedades do óleo de coco. Mas vamos ver aqui a composição dos ácidos graxos presentes no óleo de coco. Quais são os que estão em maior quantidade? Ácido láurico, mirístico e ácido oleico. Então, lembrem que o ácido láurico e mirístico, eles estão classificados como ácidos graxos o quê? Saturados. O oleico, ele é insaturado. O palmítico, que está aqui em terceiro lugar, ele também é saturado. Então, o óleo de coco, ele tem grande quantidade de ácido graxo saturado. Outro exemplo de lipídio importante são as ceras. As ceras, elas também são... A maioria delas a gente vê que tem cadeias saturadas, mas não necessariamente elas são saturadas. São ésteres de cadeias longas, entre 14 e 36 carbonos, com cadeias longas de álcools. E elas têm alto ponto de fusão, principalmente por conta também do tamanho dessa cadeia. Então, a gente falou lá na aula passada que o ponto de fusão ele depende do tamanho da cadeia e da insaturação. Então, no caso das ceras, elas têm alto ponto de fusão. São reservas energéticas, mas também desempenham outras funções. Por exemplo, glândulas de animais muitas vezes secretam para lubrificar os pelos. Pássaros também podem secretar para impermeabilizar penas. E plantas, elas secretam na epiderme para impermeabilizar. No caso, por exemplo, a lanolina, a cera de carnaúba. Então, aqui nessa figura, nós podemos observar uma cera biológica. Então, a gente tem aqui a estrutura química dela. Vejam que aqui, ó, o CH2, a gente tem aqui 28. Então, é um lipídio de uma cadeia muito longa. E a gente pode observar aqui, olha, que a estrutura é muito firme a 25 graus, então significa que tem um alto ponto de fusão. Passemos agora aos lipídios estruturais. Então, os lipídios que formam as estruturas das membranas biológicas são de dois tipos, os fosfolipídios e os glicolipídios. Então, como o nome aqui já diz, esses aqui vão ter o quê? Grupo fosfato na sua estrutura e esses aqui vão ter carboidratos. Esses lipídios, eles vão formar a estrutura das camadas, nas bicamadas lipídicas das membranas, que é o tema da nossa próxima aula.
Então, aqui a gente pode ver que nós já vimos esse primeiro grupo, que é exatamente dos lipídios neutros. Então, a partir de agora, a gente vai ver os lipídios de membrana, envolvendo os fosfolipídios, onde podemos ter os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios. Lembrem que aqui a gente vai ter a presença do glicerol e da esfingosina. Mas vamos lá para os fosfolipídios. Vamos começar pelos glicerofosfolipídios. Como nós já vimos, nós temos aqui a estrutura do glicerol. Ele vai estar esterificado com 2 ácidos graxos e com grupo fosfato. Esse X, ele vai ser o grupo substituinte. Então, a gente vai ver que, dentre os glicerofosfolipídios, nós temos várias classes, tá? Quando ele tem o hidrogênio, como esse grupo substituinte, a gente tem o ácido fosfatídico, que seria o glicerofosfolipídio mais simples. Mas nós temos uma quantidade de substituintes possíveis, como a etanolamina, a colina, serina, glicerol. E nós temos todas essas classes aqui. O ácido fosfatídico mais simples, a fosfatidil etanolamina, fosfatidil colina, fosfatidil serina, fosfatidil glicerol, fosfatidil inositol 4,5-bifosfato e a cardiolipina, onde esse grupo substituinte é o fosfatidil glicerol. Dentre os esfingolipídios, lembrem que nós temos lá a molécula de esfingomiosina, que é bem semelhante ao glicerol, só que ele só é esterificado com uma única cadeia de ácido graxo. Vamos lá ver essa estrutura. E aí as ligações, elas podem ser tanto glicosídicas como fosfodiéster, ou seja, ela pode estar ligada com um carboidrato ou com o grupo fosfato. Então, nós temos aqui a estrutura da esfingosina. Vejam que ela consegue esterificar somente um ácido graxo. E aí você tem aqui o grupo substituinte. Quando esse grupo é o hidrogênio, seria o esfingolipídio mais simples, que é a ceramida. Mas você pode ter esses grupos substituintes, por exemplo, a fosfocolina. Então, você forma a esfingomielina. Se for glicose, são os glicolipídios neutros, que também são chamados de glicosil cerebrosídeo. E quando você tem lá cadeias de carboidratos, você tem aqui os globosídeos. Nesse caso aqui, a gente tem o lactosil ceramida. E quando você tem oligosacarídeos mais complexos, são os que a gente chama de gangliosídeos, que são também tipos de esfingolipídios. Aqui nós temos 2 exemplos da fosfatidilcolina e a esfingomielina, tá? Lembrando que esse aqui tem somente um ácido graxo esterificado e esse aqui tem 2 ácidos graxos esterificados. E aí, nós temos aquela classificação e nós temos ainda alguns tipos de lipídios encontrados nas árqueas. Dentre os galactolipídios encontrados em plantas, nós temos 2 principais, que são os mais encontrados, que são o monogalactosil diacilglicerol, onde você tem um diacilglicerol, ou seja, o glicerol ligado a 2 cadeias acil, ou seja, de ácidos graxos, ligados a um monossacarídeo, que nesse caso é a galactose. Então, nós temos um monogalactosil diacilglicerol. E quando você tem 2 cadeias, ele forma o digalactosil diacilglicerol. Além desses lipídios que a gente já viu agora, existem também os lipídios que estão presentes como pigmentos.
Então, normalmente eles têm os sistemas de duplas ligações conjugadas, que é o que torna possível eles absorverem luz, e muitos deles são pigmentos da fotossíntese. Um dos pigmentos naturais encontrados de grande importância para as plantas é o beta-caroteno. O beta-caroteno ele é muito importante para as plantas, mas também para o metabolismo animal. A gente vai já observar que tem uma vitamina que ela é feita justamente a partir do beta-caroteno. E várias das vitaminas, a gente já comentou que as vitaminas elas podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. Dentre as lipossolúveis, nós temos a D, a E e a K. Então, enquanto pigmentos, a gente já falou do beta-caroteno, que está presente, por exemplo, na cenoura, na abóbora. A gente tem importância muito grande no processo de fotossíntese, mas também como uma molécula antioxidante. Além desse pigmento, está presente também, por exemplo, a cantaxantina, que é um carotenoide, que tem essa coloração vermelho vivo, que a gente encontra, por exemplo, em pássaros, e que muitas vezes está relacionada com o tipo de alimentação desses pássaros. E a zeaxantina, que é esse pigmento amarelo vivo, que também a gente encontra também em alguns alimentos de origem vegetal, a zeaxantina, né, alimentos de coloração amarela, e que também tem uma função importante como antioxidante. Além de ter essa função também nos animais, que tem esse atrativo e que tem funções específicas. Como eu falei para vocês, algumas vitaminas elas têm precursores, esses pigmentos. Então, por exemplo, em moléculas lipídicas. Aqui nós temos o beta-caroteno, a estrutura do beta-caroteno. Aqui no meio a gente tem um ponto de clivagem. Veja que a vitamina A ela usa o beta-caroteno como precursor. Então, após clivar aqui, a gente vai obter o retinol, que sofre oxidação formando o cis-retinal. Esse, por sua vez, por ação da luz, forma o retinal trans, que é o quê? Um sinal neuronal para o cérebro. Então, está envolvido na função ocular, né? Então, a vitamina A, a gente sabe que ele tem essa relação com o sinal elétrico para a produção visual. O cis-retinal, ele também pode sofrer oxidação para formar o ácido retinóico, que também tem um sinal hormonal para as células epiteliais. Então, a vitamina A, ela é formada a partir do quê? Do beta-caroteno. Outra vitamina também, e que está sendo muito falada, é a vitamina D. Então, vejam aqui a estrutura da vitamina D ativa, que é 1-alfa 25 de hidroxi, vitamina D3, que é também chamada de calcitriol. Então, vejam que ela é formada a partir do 7-desidrocolesterol, que é ativado pela luz. Então, há 2 passos que ocorrem na pele para a formação do colecalciferol, e que depois é metabolizado no fígado e no rim para formar o calcitriol, que é a forma ativa. Então, a gente precisa pegar a luz solar para poder produzir a vitamina D. Então, ultimamente, muita gente faz exames para saber se estão com níveis adequados de vitamina D. E quando você não tem esse nível adequado, você pode suplementar. Então, agora, durante esse período de quarentena, muita gente ficou confinada em casa, não estava saindo muito. Então, há uma associação com essa questão de você pegar sol e você ter essa redução dos níveis de vitamina D. E o que essa vitamina faz? Ela regula o quê? Simplesmente o metabolismo de cálcio. Então, por exemplo, em crianças, isso pode trazer consequências como doenças de raquitismo. Então, todo esse desenvolvimento
é muito deletério, né, para o desenvolvimento, por exemplo, de uma criança que não vai ter o metabolismo de cálcio para reabsorver, para o crescimento, para os ossos, então traz consequências bem marcantes para o metabolismo. Então, vamos ver aqui, dentre essas vitaminas lipossolúveis, nós temos a A, D, E e K. A vitamina A, ela serve como sítio de reação fotoquímica primária da visão. A vitamina D regula o metabolismo de cálcio e de fósforo. A vitamina E serve como antioxidante necessário para a reprodução humana. E a vitamina K tem função de regulação da coagulação do sangue. Aqui as estruturas dessas vitaminas. Aqui a vitamina E e a vitamina K. Aqui nós temos o anticoagulante varfarina. Aqui a ubiquinona, que nós ainda vamos ver no processo de respiração celular. A plastoquinona, que a gente vai ver lá na fotossíntese. E o dolicol, que é um transportador também presente em membranas. E aqui nós temos alguns esteroides. Aqui a testosterona, cortisol, prednisona, prednisolona, aldosterona e estradiol. Mas é importante a gente frisar que o colesterol é uma molécula importante e precursora de várias outras moléculas dentro do metabolismo. A questão é quando você tem essa produção exacerbada ou que você, na verdade, adquire da dieta quantidades maiores do que o necessário. E aqui embaixo nós temos um tipo de lipídio que é encontrado em plantas, que são os bracinolídeos. Vejam que tem uma estrutura muito similar a essas aqui, porque também é esteroide, só que esse aqui é encontrado em plantas. Então, tem uma outra rota metabólica, né? Já que as plantas não têm colesterol. Então, essa figura mostra algumas semelhanças estruturais entre moléculas sinalizadoras, tanto de planta quanto de animais. Então, por exemplo, as plantas, elas têm uma substância chamada de jasmonato, que é um hormônio produzido a partir do ácido linolênico, que tem uma estrutura parecida com das prostaglandinas. Aqui nós temos a auxina, que é um hormônio vegetal também, e que tem uma estrutura química parecida com a serotonina. E aqui o bracinolídeo, que tem uma estrutura parecida com o estradiol. Então, a gente vai ver que há uma semelhança desses hormônios vegetais com algumas substâncias do metabolismo animal. A gente falou aqui das prostaglandinas, né, no slide anterior. Então, nós temos aqui tanto prostaglandina, tramboxano ou leucotrieno, são moléculas do metabolismo animal e que são feitas a partir de um ácido graxo, que é o araquidonato. Então, a gente vai ver que as prostaglandinas, elas vão ter funções bem importantes no metabolismo, como a contração do útero, controle do fluxo de menstruação, do fluxo sanguíneo, são responsáveis também pelo aumento de temperatura, que é a febre, causa inflamação, dor. E algumas medicações, por exemplo, a aspirina, o ibuprofeno, eles vão bloquear justamente a enzima relacionada com o processo de formação dessas moléculas, que é a enzima ciclooxigenase. Da mesma forma que eles também vão bloquear a produção de tromboxanos. Os tromboxanos são produzidos por plaquetas e eles controlam, por exemplo, a coagulação sanguínea, a redução do fluxo sanguíneo. Então, essas drogas, aspirinas, elas também atuam inibindo essa via de formação. Já os leucotrienos, eles são sinalizadores celulares e controlam a contração da musculatura lisa. E eles são importantes, por exemplo, no processo de asma. Então, alguns medicamentos que são utilizados para asma, eles bloqueiam também essa produção aqui de leucotrieno. Então, como a gente viu, algumas estruturas de plantas, né, alguns hormônios vegetais têm estruturas químicas parecidas. E todas essas que a gente falou aqui têm estrutura de quê? De lipídios.
Na aula de hoje, vimos estruturas e funções de lipídios, como os triacilgliceróis em óleos vegetais, as diferenças entre as suas composições relacionadas com o ponto de fusão, vimos estruturas de fosfolipídios e glicolipídios em plantas, estruturas de pigmentos importantes, inclusive para a fotossíntese, além de identificar estruturas de vitaminas, como a vitamina A, a vitamina D, e esteroides, inclusive vegetais. Na próxima aula, veremos as estruturas de membranas celulares. Até a próxima!